Esse é o caso de um paciente masculino de 50 anos que foi encaminhado a um serviço especializado da área de cabeça e pescoço. Ele contava uma história de dor na sua garganta, modinofagia, há 6 meses, associado a uma dificuldade à deglutição, uma disfagia. Ele referia perda de peso sem conseguir quantificar o quanto havia perdido. E tinha notado aparecimento de nódulos na sua região cervical, no seu pescoço, há cerca de 1 mês. Pelo exame físico, foi notado uma alteração em seu pilar amidaliano anterior esquerdo, é essa a descrição, e foi feita uma biópsia no local. E, ao mesmo tempo, foi encaminhado para exame de imagem como complementação. Esse é o exame tomográfico que foi realizado. Nós fazemos os exames sempre em aparelhos multidetectores no plano axial, com injeção de contraste endovenoso e depois reformatação em cortes de 3 milímetros nos diversos planos axial, coronal e sagital. O que víamos nesse exame é que já na região do rinofaringe tínhamos uma certa deformidade do mesmo, advinda principalmente da presença de uma imagem que deveria corresponder a um linfonodo necrótico na cadeia retrofaríngea desse lado esquerdo. Temos essa imagem que deve corresponder precisamente a essa alteração. E já alto na parede esquerda do orofaringe, nós estamos aqui já praticamente na transição do rino para o orofaringe, nós já tínhamos a presença de uma formação expansiva, com uma certa captação periférica, um aspecto um pouco heterogêneo e que descia por toda essa região da parede do orofaringe esquerdo e se localizava principalmente na loja amidaliana. Obviamente comprometia tanto o pilar anterior como toda a região da loja amidaliana. Inferiormente, a lesão terminava praticamente nessa topografia da loja amidaliana. Vejam que mais embaixo, nessa transição que temos do orofaringe para o laringe e hipofaringe, temos aqui a prega glossoepiglótica, valécula direita, valécula esquerda, e mais embaixo um pouquinho, já estamos aqui na região do seio piriforme, pregas arepiglóticas, e não temos absolutamente mais nenhuma lesão. Então, ficava completamente restrita à região do orofaringe, comprometendo a loja amidaliana esquerda e também subindo pela parede esquerda do orofaringe. Tínhamos, então, linfonodos que já vimos lá na topografia da cadeia retrofaríngea esquerda e mais cadeias linfonodais que estavam formando conglomerados tanto no lado esquerdo como também cadeias linfonodais do lado direito, formando inclusive conglomerados. Vejam um aspecto interessante, que temos vários linfonodos que apresentam um aspecto bastante necrótico no seu interior. Já tínhamos visto isso, inclusive, naqueles linfonodos retrofaríngeos que vimos inicialmente. Temos, portanto, um tumor do orofaringe que se estende desde a loja amidaliana até sua parede esquerda e vários linfonodos bilateralmente, muitos deles com extravasamento linfonodal e, inclusive, com necrose no seu interior. Vamos ver a reformatação coronal. Essa é a reformatação coronal que temos, portanto, do exame. Vemos a presença daquela lesão que descrevemos no axial, agora aqui no corte coronal. Vejam que é uma lesão relativamente extensa mesmo, vem desde a topografia da loja amidaliana e sobe pela parede esquerda do orofaringe. Temos as mesmas imagens dos linfonodos, formando conglomerados, vários deles com centros hipoatenuantes necróticos em seu interior, bilateralmente, e também na topografia da cadeia retrofaríngea esquerda. Vejam que devemos ter até mais do que um linfonodo aqui realmente comprometido, formando um provável e um eventual conglomerado nessa região. Esse exame foi complementado também com um exame de ressonância magnética.
Essa é a aquisição em T1 com supressão de gordura e injeção de gadolínio. Vejam que conseguimos delimitar muito claramente por esse método toda a espessura do tumor na loja amidaliana. Vemos que inferiormente, como já tínhamos visto na tomo, não temos mesmo propagação para a região das valéculas e tampouco dos seios piriformes. Cranialmente, ele se estende pela parede esquerda realmente do orofaringe e vai até próximo à transição com o rinofaringe. Ele atinge até a região, deslocando um pouco a parede esquerda do rinofaringe. Era um tumor bastante extenso até. Vemos os linfonodos, do mesmo modo que víamos na tomografia. Não temos contrastação, porque são zonas de necrose predominantemente dentro desses linfonodos, né? Como temos aqui também cadeias cervicais bilateralmente. Essa é a aquisição em coronal, também com injeção de gadolínio. Vejam que temos um espessamento e uma captação heterogênea por essa parede esquerda do orofaringe, e que tem o aspecto mesmo de se estender até a parede esquerda do rinofaringe. Nós já estamos nessa altura no rinofaringe e temos um deslocamento de sua parede esquerda, muito provavelmente por essa formação tumoral que cranialmente chegou até essa região. Temos, é claro, a presença de linfonodos no espaço retrofaríngeo, que, como vimos na tomo, causa uma certa distorção de sua parede, podendo causar uma confusão. Mas eu acredito que, pela continuidade, por essa imagem que temos aqui da ressonância, podemos dizer que esse tumor se estendeu realmente até uma parte, né, mais inferior da parede esquerda do rinofaringe. Isso é importante porque, como vamos ver, tem uma influência muito grande na determinação do T desses tumores. A presença da extensão do tumor até a parede do rinofaringe o transforma num tumor T4, atualmente considerado T4B. Esse exame foi feito numa época, ele ocorreu anterior a essas subdivisões atualmente existentes dos tumores do orofaringe em HPV positivo e negativo. E é a respeito disso que nós vamos comentar um pouco para termos uma melhor ideia desse caso. Esse é o exame anatomopatológico que foi feito num fragmento do denominado pilar amidaliano esquerdo. Lembram-se que, pelo aspecto clínico, foi achado que havia uma alteração nessa topografia e feita uma biópsia. O diagnóstico foi de um carcinoma epidermoide, predominantemente não queratinizante e moderadamente diferenciado. Até 2017 não havia uma diferenciação entre tumores do orofaringe entre HPV positivo e HPV negativo. O aspecto anatomopatológico era mais do ponto de vista de definição do tipo histológico, dele ser menos queratinizante, ou seja, mais indiferenciado, ou ter algum tipo de diferenciação. No entanto, a partir de 2017, tivemos, através da OMS e também até da classificação TNM, uma obrigatória subdivisão dos tumores do orofaringe em HPV positivo ou negativo. E com isso temos algumas mudanças, algumas alterações peculiares a cada um desses dois subtipos de tumor do orofaringe. E é isso que nós vamos dar uma avaliada em seguida. Desde 2017, portanto, a Organização Mundial de Saúde estabelece como obrigatória a diferenciação, a divisão dos tumores de orofaringe em HPV positivo ou HPV negativo. Obviamente, como o nome diz, os tumores considerados carcinomas de orofaringe HPV positivo é porque tem uma correlação nítida com a presença do vírus HPV nas células tumorais. Esses dois subtipos de tumor, HPV positivos ou HPV negativos,
tem algumas diferenciações médias entre os dois subgrupos. Em termos de idade, por exemplo, os tumores HPV positivos costumam aparecer em pacientes um pouco mais jovens. Esses pacientes, em geral, também do grupo HPV positivo, têm um nível socioeconômico maior. Os tumores HPV negativos costumam aparecer em subgrupos um pouco mais idosos. Como fatores de risco, o grupo HPV positivo é bastante relacionado com fatores sexuais, principalmente sexo oral, ao passo que os carcinomas HPV negativos são principalmente relacionados com fumo e álcool. Em termos de metástases linfonodais, os tumores HPV positivos frequentemente apresentam metástases com bastante necrose, com aspecto muito cístico. Isso pode ocorrer também nos tumores HPV negativos, mas tendem a ter menos necrose e menos aspecto cístico do que os tumores HPV positivos. As displasias do epitélio da região acometido são raras nos tumores HPV positivos e frequentes nos tumores HPV negativos, obviamente porque o fator principal nesses tumores HPV negativos é o fumo e álcool, que causa uma alteração de todo o epitélio, não só da região tumoral. Em termos de morfologia histológica, esses tumores HPV positivos são SECs mais indiferenciados, ou seja, tumores que tendem a não formar queratina. Essa, aliás, é uma característica básica deles, serem tumores não queratinizantes, ou seja, indiferenciados. Ao passo que os tumores HPV negativos tendem a ser um SEC mais diferenciado, já frequentemente com formação de queratina. O fator imunistoquímico que faz a diferenciação entre esses dois subgrupos é o P16. É um teste imunistoquímico, portanto, que vai diferenciar os subgrupos em HPV positivo ou negativo. A média de sobrevida em grupos que foram estudados de 3 anos é maior para esse grupo HPV positivo do que para o HPV negativo. Inclusive, em termos de tratamento, já existem protocolos diferenciados para um subgrupo ou outro. A tendência é que as doses de tratamento de radioterapia sejam menores nesse subgrupo HPV positivo e que tem um prognóstico, inclusive, um pouco melhor. Mas isso ainda varia conforme o serviço e são alterações ainda numa fase de implantação. Mas a obrigatoriedade de se fazer a diferenciação entre tumor como sendo HPV positivo ou negativo é obrigatório. E quando isso não ocorre, deve existir essa observação no laudo que não foi realizada a diferenciação ou o teste imunistoquímico separando o tumor como sendo HPV positivo ou HPV negativo. Esse paciente teve uma evolução muito ruim. Ele foi submetido a tratamento de rádio e quimioterapia, fez o ciclo completo de ambos. Num primeiro momento ele teve uma resposta muito boa, tanto do seu tumor original e parcial, quase completo, nas metástases. Porém, em curto espaço de tempo, ele teve uma importante recidiva dos grupos linfonodais, inclusive fazendo abscessos para fora da pele, e teve um comportamento muito agressivo a partir desse ponto. Em pouco tempo, ele evoluiu para óbito. Quando analisamos o caso em retrospecto, vimos que ele tinha essa peculiaridade de ser um tumor predominantemente não queratinizante, o que levantou a suspeita de se eventualmente poderia ser um tumor HPV positivo, que não havia sido classificado na época, porque nem se fazia essa diferenciação. A partir do bloco existente do paciente,
Foram feitos os testes e ele é um tumor HPV negativo mesmo, não deu positivo para o P16. Portanto, é importante para frisar que mesmo os tumores HPV negativos também podem ser não queratinizantes, predominantemente não queratinizantes. E vejam que ele se comportou de um modo mais condizente com esses tumores HPV negativos, que costumam ter um prognóstico pior e uma evolução mais rápida do que os tumores HPV positivos, que respondem melhor ao tratamento e têm uma sobrevida em média muito maior. Do ponto de vista esquemático, teríamos algo desse tipo. Vemos aqui a região dos pilares anteriores, que são formados pelos músculos palato-glossos revestidos por seu epitélio. Posteriormente, temos os pilares posteriores, formados pelos músculos palato-faríngeos revestidos também pelo epitélio mucoso, e entre ambos a região das lojas amidalianas. Era exatamente essa topografia que nós temos a presença do tumor, como vemos nos exames de tomografia e ressonância. Se olharmos de trás, aqui seria o tubo faríngeo aberto posteriormente. Temos, portanto, os pilares posteriores vistos primeiramente, porque estamos olhando de trás para frente. Teríamos, então, a presença do tumor na loja amidaliana. E, por transparência, como se fosse uma propagação exatamente entre esses dois pilares para dentro da musculatura, teríamos a propagação do tumor pelas paredes do orofaringe, pela parede esquerda, atingindo até a região da parede esquerda do rinofaringe. Essa extensão até a região do rinofaringe é que faz a caracterização desse tumor como um tumor T4B. Como ele tinha linfonodos com extravasamento linfonodal, pela classificação atual, isso seria uma classificação N3B. Portanto, a classificação final dele ficou um tumor T4B N3B.